Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre todos nós. Seja mais uma vez muito bem-vindo ao canal Apologia com P. Eu sou o pastor Paulo Sérgio Batista e, desde já, eu gostaria de pedir a você que desse uma pausa, deixasse o seu like, deixasse as suas observações e aí os seus elogios e críticas, né? Às vezes a gente não consegue responder tudo, mas a intenção não é tentar justificar todas as questões do vídeo, né, através das respostas, mas permitir que vocês opinem, né? Opinem. Isso é muito interessante, porque hoje nós vivemos numa época em que as pessoas querem que todo mundo tenha um consenso de interpretação de questões que às vezes não são tão fáceis de resolução. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre doutrina versus teologia, como algumas doutrinas se desenvolvem e se tornam teologia. Primeiro, é muito importante a gente pensar da seguinte forma: as primeiras comunidades cristãs, elas se espalharam rapidamente em todo o mundo, e aí todo o mundo da época Ásia, Europa e África. No primeiro século, todas essas regiões, esses continentes, já tinham representação eclesiástica deles. Cada um, né, mantendo uma base comum, mas com diferenças litúrgicas, e estavam mais preocupadas com as questões de doutrina. Ou seja, o que são as questões de doutrina? Doutrina é a ideia dos ensinos. É exatamente aquela ideia do ensino eclesiástico que está lá nos escritos cristãos. Lembrar que essa primeira igreja não tinha um Novo Testamento. A igreja do primeiro século não tem um Novo Testamento. Isso deve ser lembrado por todos nós. E ela não tem um Novo Testamento, por quê? Porque esta igreja, ela tem o Novo Testamento vai sendo composto gradativamente, está sendo composto gradativamente, enquanto essa comunidade cresce. Mas quem era a voz de autoridade? A voz de autoridade era a voz apostólica. Lembrar que durante o primeiro século os apóstolos estão vivos. E durante esse primeiro século, os apóstolos que tiveram um contato direto com Jesus, eles instruíram vários pastores, bispos, que deram continuidade a esta primeira tradição. Eu tenho batido nessa tecla, porque sempre tem um pessoal que diz: os protestantes não gostam da tradição. Nós amamos tanto a tradição que nos apegamos à primeira, que é a tradição neotestamentária. Ela deve servir de base para toda outra tradição que você chamar de cristã. Até porque nós sabemos que durante um bom tempo, essa igreja é espalhada por todos os lugares, e não tendo um Novo Testamento, porque o que valia era a voz apostólica, elas eram comunidades que tinham às vezes dificuldades de desenvolver algumas questões sobre questões doutrinárias que nós temos hoje no conjunto do Novo Testamento e que conhecemos nesse conjunto, no todo, né? Temos esse todo, passamos a ter um conhecimento mais amplo. A igreja, ela sai do período da doutrina para a teologia, né? E aí você pode estar pensando: mas peraí, mas doutrina e teologia não é a mesma coisa? O ensino que está na Bíblia não é teologia? Não, o ensino que está na Bíblia é doutrina. O que é a teologia? O próprio termo teologia é um termo filosófico, né? É um termo platônico, é um termo grego, usado exatamente com o sentido de dar de fazer uma análise das coisas a partir de termos racionais, a partir de uma análise mais racional das coisas. E a doutrina antes não. A igreja andava sobre a doutrina, sobre essa doutrina, e essa doutrina sobre a qual a igreja estava colocada ali para a igreja, essa doutrina apostólica, que é a primeira tradição, lembre-se sempre disso, essa doutrina que é a primeira tradição, ela foi dada a eles como revelação divina, sem a necessidade de um escrutínio filosófico. Como as primeiras comunidades cristãs, elas não estão preocupadas com filosofia, estão preocupadas com essa doutrina. Por isso que somente depois, à medida que o cristianismo
cresce e vai chegando em outros locais onde a exigência de respostas racionais ou a exigência de se fazer uma análise mais racional daquilo que nós temos como doutrina, exigiu a formulação da teologia. Então, a teologia é exatamente uma racionalização da doutrina. Por exemplo, nós temos na Bíblia a doutrina da Trindade. Doutrina da Trindade. Se você pegar o Novo Testamento, se você pegar João capítulo 1, o Evangelho de João capítulo 1, Colossenses capítulo 2, principalmente ali dos versos 5 a 10, você verá claramente a doutrina da dupla natureza de Jesus. Claramente, ali tem uma doutrina que explica que Jesus tem duas naturezas. Mas como essas naturezas, a divina e a humana, se relacionam? Nunca foi uma preocupação dessas primeiras comunidades. Essas primeiras comunidades entendiam que Jesus era divino e entendiam que Jesus era humano. Quando surgia alguma discussão nesse período, né, bem antes ainda do Concílio de Nicéia, em 325, a discussão ariana, quando ocorria, que era aquela ideia de que Jesus era a primeira criatura de Deus, e portanto não era eterno, né, e era humano mais do que qualquer outra coisa, quando nós vemos essa doutrina só no quarto século explodir uma discussão bem grande no cristianismo, as comunidades cristãs aqui atrás, elas não tinham essa dificuldade. Quando surgia alguma dificuldade sobre a questão de Jesus, isso era rapidamente sanado por aquilo que era suficiente na primeira tradição, que é neotestamentária. Tá certo? Nós temos aí, então, que entender que essa teologia, que essa reformulação da doutrina de forma mais racional para o mundo que agora o cristianismo está tendo contato. O mundo agora, do racionalismo grego, tão em voga em várias regiões do mundo todo, na África, na região da Ásia, onde a igreja já tinha chegado, né? Tomé fundou a igreja, a história conta que Tomé fundou a igreja na Índia. Quando o catolicismo chegou séculos depois, muitos séculos depois, na Índia, já se encontrou uma igreja lá, tá certo? Então essa questão de dizer assim, olha, todas as igrejas estavam ligadas à sede de Roma. Não, as igrejas, durante um bom período de tempo, elas já tinham se desenvolvido, elas já tinham se instalado em muitos lugares antes de haver o primado romano. Mas esta é uma outra discussão para um outro vídeo que eu vou fazer sobre a questão do papado, só para vocês entenderem melhor essa relação. Então, as comunidades cristãs veem ali uma doutrina certa. Agora, a partir do credo niceno-constantinoplano, que nós vamos ver a partir de 325 até o concílio de Nicéia, no concílio de Nicéia até o concílio de Constantinopla em 381, nós vamos ver ali uma formulação de um credo sobre a divindade de Jesus, sobre a divindade do Pai, que é indiscutível, né? Sobre a divindade do Filho e do Espírito Santo, e como isso interagia. E aí vão se usar termos filosóficos da linguagem grega para dar uma racionalidade, para dar, ou melhor, uma razoabilidade / racionalidade à doutrina da Trindade. Então esse é um exemplo, né? A igreja, gradativamente, ela vai abandonar a simplicidade da doutrina para a racionalidade filosófica. E isso a gente deve entender como uma necessidade. Como uma necessidade. É a adequação de linguagem, pessoal. Sabe, quando você está conversando com um público menos conhecedor de algo, você tem que adequar a sua linguagem, senão eles não entendem. Quando você está falando com um público mais informado sobre algo, você tem que levantar o nível da informação, correto? Então, se eles estão como cristãos espalhados em todo o mundo e agora eles sofrem grandes críticas, porque o cristianismo cresceu muito no Império Romano e eles estão debaixo de várias críticas das mais variadas sobre as crenças deles. Então, eles têm que dar esse tom de razoabilidade / racionalidade àqueles
que estão acusando. E isso é um fator importantíssimo para que o cristianismo entre em todo o império. Em todo o Império Romano, sem nenhuma dificuldade. Ou seja, os pagãos diziam, olha, nós temos mais conhecimento, olha, nós temos um conhecimento baseado nesses filósofos. Os cristãos pegaram os mesmos filósofos e interpretaram as suas doutrinas pela lente desses filósofos, para dar uma legitimidade maior, tá certo? Hoje, as pessoas não usam isso, a gente não usa vários argumentos filosóficos para falar, discutir sobre a existência de Deus. São argumentos filosóficos. 5 vias de Tomás de Aquino. Se você pegar Tomás de Aquino, está em Platão e Aristóteles. Fortemente estabelecido ali. Tá certo? Apesar de que, sem dúvida nenhuma, ele deu a sua autenticidade aos seus pensamentos. Né? Eu não estou dizendo aqui que ele fez um Ctrl-C, um Ctrl-V. Não, ele dá autenticidade aqui de uma forma extremamente elegante e própria, tá certo? Nós temos a adaptação do papel político da igreja na ausência do Estado romano. Esse é um outro fator. O império cai no Ocidente em 476, no Oriente vai demorar mais, até 1453, né, com a queda de Constantinopla. Então nós temos esse período da queda do império no Ocidente, e essa queda do império no Ocidente faz com que haja um vácuo político-administrativo. E aí se torna um grande problema para a igreja. A igreja se torna muito politizada, né? Conduzida pela política, faz conchavos políticos, né? Alguns comentaristas, depois eu vou falar um pouco mais sobre isso em outro vídeo, falam da influência de Constantino diretamente nas escolhas do Concílio de Nicéia. Ele abre o concílio, ele determina o que deve ser feito. Depois eu vou estar citando isso em um outro vídeo, para vocês entenderem melhor. Então nós temos uma igreja que agora tem que preencher o vácuo de um império em ruínas, que cai. Nós temos uma igreja que tem que dialogar com os filósofos, ou com aqueles que têm um conhecimento mais amplo do que o do princípio quando a igreja surge. Todas essas questões são questões legítimas para que o cristianismo se adapte nessas regiões. Convencer racionalmente para depois apresentar o caminho da fé. Esse é um princípio que nós podemos encontrar nessa discussão. Ou seja, doutrina é o ensino ali. Cremos no que está ali, sem tentar racionalizar, sem tentar dizer, olha, isso racionalmente é aceitável, por isso que nós cremos, né? Não. Nós temos questões, por exemplo, a Bíblia fala do reino de Deus como reino eterno. O reino eterno de Deus. Olha, e essa é uma questão bem curiosa. Orígenes discutiu, olha, Deus, as coisas também já deveriam existir, não é só ele que é eterno, porque se Deus é rei eterno, então ele tem que ter um reino eterno. Então essa questão é bem lógica, né? Se Deus é um rei eterno, ele tem que ter um reino eterno. E ele diz, então logo já existia alguma coisa. Então, pela lógica, pela racionalidade que ele aplica, essa é uma verdade. Mas essa é uma verdade da fé? Será que Deus não é eterno? Ou só ele ele não é eterno? Ou seja, ele tem a outra criação, porque se ele tem um rei, se ele é eternamente rei, ele tem que ter eternamente um reino. Como funciona isso? Então são essas discussões que os primeiros cristãos simplesmente entendiam que Deus é eterno, ele é o criador de todas as coisas, como a Bíblia menciona, e eles não traziam essa discussão, eles entendiam talvez isso apenas como uma linguagem, até porque a palavra eternidade, irmãos, o termo eternidade usado no Novo Testamento ganha significados diferentes com o passar do tempo. Nem sempre a ideia de eterno, como a gente vê no texto bíblico, traduzido para a língua portuguesa, tem esse significado para esses cristãos, quando essa primeira grupo de cristãos que o escreve. Então nós acreditamos, como protestantes, nessa primeira tradição, que é o Novo Testamento, e aí tem algumas coisas